Você está ouvindo Em Segundo Plano, conteúdo feito para ser ouvido, não assistido. Este episódio foi pensado para acompanhar seu foco, enquanto você estuda, trabalha ou reflete. Olá, pessoal, bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num livro que, olha, foi escrito lá em 1966, mas parece que foi feito para a nossa era de ansiedade. É o livro sobre o tabu de saber quem você é, do filósofo Alan Watts. Sim, o Watts foi uma figura fundamental, né? Ele foi um dos grandes responsáveis por traduzir o pensamento oriental, tipo budismo, taoísmo, para o Ocidente, e de uma forma que todo mundo conseguia entender. Exato. E a ideia central que a gente vai explorar hoje é bem provocadora. E se a nossa sensação mais básica, essa de que somos um eu separado do resto do mundo, for na verdade uma grande ilusão? É por aí. E o mais legal no Watts é que a intenção dele não era dar um sermão. O livro foi escrito quase como uma conversa, sabe? De um pai para um filho, tentando, assim, iniciar a pessoa no grande mistério que é estar vivo. Uma abordagem diferente. Totalmente. Ele misturava o que a ciência da época estava descobrindo com a sabedoria do Oriente. Ele sentia que as religiões tradicionais, que ele chamava de minas exauridas. Minas exauridas, gostei. Pois é, ele achava que elas já não respondiam mais às angústias do mundo moderno. Ele queria oferecer uma espiritualidade sem precisar de uma crença cega, sabe? Peraí, deixa eu ver se eu entendi direito. Ele está dizendo que essa sensação de eu que eu tenho desde que me conheço por gente, Aham, a de que eu sou uma pessoa dentro da minha cabeça olhando o mundo lá fora, isso. que isso é uma farsa. Uma alucinação nas palavras dele. Como? Como isso é construído na nossa mente? Porque parece a coisa mais real que existe. E parece real porque fomos condicionados a vida inteira a acreditar nisso. Watts chama essa sensação de ser um eu separado, encerrado em um saco de pele de uma alucinação socialmente aceita. Encerrado num saco de pele. Que imagem forte. É forte. E aí ele usa uma metáfora que, para mim, muda tudo. Ele diz assim: nós não entramos neste mundo, nós saímos dele, como folhas de uma árvore. Uau. Assim como o oceano ondula, o universo se povoa. Ou seja, a gente não é um estrangeiro aqui. Somos uma expressão do universo, tanto quanto uma onda é do oceano. O universo se povoa. Nossa, isso já vira chave. E essa ideia de sermos uma coisa separada é o que nos deixa ansioso então. Para ele, é a raiz de quase toda a nossa ansiedade. Ele descreve a vida moderna como uma corrida de ratos, onde a gente se sente como um tubo que passa a vida consumindo coisas até se desgastar e se jogado fora. Pesado. E o ponto polêmico dele é que as religiões tradicionais muitas vezes não só não ajudam, como podem até piorar a situação. Isso é forte. Como assim? Piorar. Porque muitas delas reforçam essa mesma separação. Elas criam divisões bem claras, né? Os salvos contra os condenados, os crentes contra os hereges. Entendi. O nós contra eles. Exato. E isso só aprofunda a sensação de que a gente está de um lado de uma fronteira. E para ele a fé não deveria ser sobre acreditar cegamente numa história. E o que seria a fé para ele então? Seria quase o oposto de certeza. Ele escreveu: a fé é, acima de tudo, abertura, um ato de confiança no desconhecido. Na visão do Watts, se você se agarra a uma única crença para sempre, você está basicamente cometendo um suicídio intelectual, porque se fecha para qualquer coisa nova, sabe? É como a pessoa que tem milhões no banco, mas vive com medo de gastar um centavo. Boa analogia. Ela se apaixonou tanto pelo símbolo, o dinheiro, que esqueceu o que ele representa, que é a liberdade de viver. Isso faz muito sentido. Mas então, como essa ilusão de sermos separados é construída? Se não é algo natural, como ela surge? Ela surge do jeito que a gente aprende a usar a nossa atenção. O Watts usa uma analogia que eu acho brilhante. Ele diz que a nossa atenção consciente funciona como uma lanterna de feixe estreito num quarto escuro. Ok. Ela ilumina uma coisa de cada vez: a cadeira, a mesa, o livro. E ao fazer essa varredura, a gente se convence de que o quarto é uma coleção de objetos separados. Mas não é.
Fomos nós que, com nosso foco, quebramos a realidade em pedaços. Exatamente. Fomos nós que despedaçamos a realidade em coisas. Nossa, e a gente faz isso o tempo todo. A gente foca no salário, mas não no tempo livre que ele custa. A gente vê a selfie perfeita, mas ignora a bagunça que ficou fora do enquadramento. Isso. A gente tá sempre usando essa lanterna e o Watts chama isso de o princípio da figura e fundo. A nossa mente foi treinada para ver a figura, o objeto, a pessoa, o som e apagar completamente o fundo, o espaço, o silêncio, o contexto. Só que um não existe sem o outro. Jamais. Tentar ter só picos de felicidade sem os vales é como querer uma moeda que só tem um lado. É uma guerra perdida. E a linguagem vem e solidifica tudo isso. E como a linguagem entra aí? Ele lembra da origem da palavra pessoa. Vem do latim persona, Persona. que era a máscara que os atores usavam no teatro greco-romano. Era a máscara através da qual o som da voz do ator passava. Que interessante. A própria palavra já sugere que o eu não é quem a gente realmente é, mas um papel que aprendemos a desempenhar. Fomos treinados para ser, como ele diz, farsantes genuínos. Farsantes genuínos, que expressão ótima. E essa guerra interna que você mencionou entre picos e vales, é daí que vem aquela sensação de conflito que a gente carrega, de ter uma parte boa e uma ruim. Precisamente. Essa visão fragmentada cria a ilusão de que a gente tem duas almas num só corpo. A racional contra a animal. O anjo contra o demônio. O cavaleiro tentando domar o cavalo selvagem. Essa é a imagem mesmo. A gente passa a vida tentando ser só nossa parte boa, produtiva, controlada e vive em guerra, com a parte preguiçosa, irritada, insegura. E essa é uma batalha que a gente nunca vence, né? Porque quanto mais você tenta ser santo, mais você percebe seus pensamentos pecaminosos. Exato. Watts diz que isso é uma furada, porque uma coisa define a outra. É como tentar ter luz sem ter sombra. Ele chama isso de o grande tabu. A nossa recusa em aceitar que o nosso lado preto e o branco não são inimigos. São as duas faces da mesma moeda. Exato. Tentar reprimir o lado sombra só o torna mais forte e nos enche de culpa e hipocrisia. Ok, o diagnóstico é claro e um pouco assustador, preciso admitir. Estamos presos numa ilusão que nós mesmos criamos. O que me leva à pergunta-chave. Se a gente reconhece que está nessa caixinha mental, qual é o caminho para fora que o Watts aponta? É virar uma pessoa super altruísta? Não. E essa é uma das partes mais interessantes. Ele critica o altruísmo forçado, o de fazer o bem por um senso de dever, para ele ser só uma forma mais sofisticada de egoísmo. Um jogo de olha como eu sou virtuoso? Exatamente. Ele tem uma frase ótima sobre isso. O amor verdadeiro vem do conhecimento, não de um senso de dever ou culpa. A solução não é forçar um comportamento, mas mudar a percepção. Mudar a percepção de que estamos separados. E falando nessas caixinhas, tem uma história curiosa. O Watts usou a expressão caixinhas feitas de material barato para criticar como a sociedade suburbana tentava encaixotar a natureza. E essa frase dele inspirou diretamente a famosa canção de protesto dos anos 60, Little Boxes. Que demais, eu não sabia disso. E faz todo sentido. As caixinhas não são só as casas, são as nossas mentes, né? Nossas identidades. Pois é, e é justamente disso que ele propõe um antídoto. E como a gente consegue sair dessas caixinhas mentais que a gente mesmo construiu? O ponto de partida é entender que a separação só existe nos nomes que a gente dá para as coisas. Pensa na palavra indivíduo. Certo. A origem dela significa indivisível. Você não pode separar a cabeça do corpo e continuar tendo uma pessoa. Da mesma forma, diz Watts, você não pode separar um indivíduo do seu ambiente. A gente só existe em relação ao universo. Exato. Confundir quem somos com o nosso nome ou nosso papel social é literalmente ser enfeitiçado pelas palavras. Nossa, essa ideia me pegou. Então a gente não é uma coisa, a gente acontece. É isso, como um evento. Fica até difícil de colocar em palavras. Fica. E acho que é por isso que ele usa tantas analogias. A do arco-íris é perfeita para isso. Como é essa? Um arco-íris parece um objeto, algo que está lá no céu. Mas ele não é. Um arco-íris é um fenômeno que só acontece quando existe uma relação específica entre o sol
a umidade no ar e um observador posicionado no ângulo certo. Ah, entendi. Tira um desses 3 elementos e o arco-íris desaparece. Ele não é uma coisa, é uma relação. E nós somos com o arco-íris. Exatamente. Não somos uma coisa isolada que foi jogada no universo. Somos um fenômeno que surge da relação do universo inteiro. Cada um de nós implica a existência de todo o resto. Não há separação real. Isso me leva a uma questão prática. Muitas tradições espirituais falam em se livrar do ego, em lutar contra ele. Mas pelo que a gente está conversando, essa não parece ser a abordagem do Watts. De jeito nenhum. Ele achava essa ideia contraproducente e até um pouco cômica. Cômica? Sim, porque tentar se livrar do seu ego usando a força de vontade é o próprio ego em ação tentando se tornar mais espiritual. É o ego tentando se puxar pelos cabelos para sair do chão. A frase dele sobre isso é definitiva. Livrar-se do próprio ego é o último recurso do egoísmo invencível. Uau! É a armadilha final do ego. Então, se não é para lutar, o que a gente faz com essa sensação do eu? A gente simplesmente ignora? Não ignora, mas também não luta. A solução dele é radicalmente simples. Apenas observe. Só observar. Só. Trate a sensação do ego como você trata qualquer outra sensação, como sentir o calor do sol na pele ou ouvir um som. É só uma sensação que vem e vai. Quando você a observa com curiosidade, sem julgamento, sem tentar se livrar dela, ela perde o poder. Você percebe que ela é uma miragem, uma contração muscular habitual e não o centro do universo. E por isso ele desconfiava de certas práticas de meditação, então. As que têm o objetivo de alcançar a iluminação. Exato. Porque isso reforça a ideia de um eu que precisa conquistar alguma coisa. Entendi. Então, a meta não é se retirar do mundo, como um monge no topo da montanha, nem esperar uma recompensa no céu. É algo para ser vivido aqui e agora. É a colaboração total com a vida como ela é. É entender que o único eu real é o processo inteiro do universo acontecendo. Não se trata de negar sua personalidade, sabe? Seus gostos, sua história. Certo. É sobre entender que tudo isso faz parte de um fluxo muito maior. Ele diz que nossos órgãos, nosso corpo, já sabem disso. É só a nossa lanterna da atenção que foi ensinada a pensar que está no comando. E como é a sensação de viver assim, com essa percepção mais expandida? Watts consegue descrever isso? Ele descreve de uma forma muito bonita. Ele diz que no começo pode parecer uma espécie de passividade. Como se você fosse uma folha sendo levada pelo vento, sem controle nenhum. Sim, dá um certo medo essa ideia. Mas logo a percepção se aprofunda. E o que acontece? Você percebe que não é apenas a folha. Você é a folha e o vento ao mesmo tempo. Nossa. O que acontece lá fora e o que acontece aqui dentro são parte do mesmo movimento. A vida se torna menos cansativa, porque você para de lutar contra ela. Você percebe que o chão te sustenta, que o ar entra e sai dos seus pulmões sozinho. Você para de tentar remar contra a correnteza e percebe que você é a correnteza. É uma visão de mundo que tira um peso enorme dos ombros. A pressão de ter que controlar tudo, de ter que vencer na vida. Tudo isso meio que se dissolve. Exatamente. E a conclusão dele é quase poética. Ele diz que o único você verdadeiro é o universo inteiro se observando a partir de um ponto de vista único e temporário, que é você. É uma ideia que transforma até a morte, né? De um fim trágico para uma simples mudança de perspectiva do universo. Nas palavras dele, pois você é o universo observando a si mesmo a partir de bilhões de pontos de vista, pontos que vêm e vão, de modo que a visão seja sempre nova. Incrível. E, para fechar essa ideia, o Watts cita um verso de um poeta amigo dele, James Broughton, que resume tudo perfeitamente. O poema diz: isto é isto, e eu sou isto, e tu és isto, e aquilo também é isto. É a aceitação radical de que tudo é parte da mesma dança. Sem nenhuma separação. E para encerrarmos, fica aqui uma provocação para quem nos ouve, nascida diretamente dessas ideias. Se a separação entre o eu e o universo é uma ilusão criada pela nossa atenção e pela nossa linguagem, como isso muda a nossa ideia de responsabilidade pessoal?
Se cada ação individual é, em essência, uma ação do universo inteiro, o que isso realmente significa para os nossos sucessos e, principalmente, para os nossos fracassos? Se em algum momento você pensou em alguém enquanto ouvia este episódio, talvez valha compartilhá-lo com essa pessoa. Obrigado por ouvir. Até o próximo episódio.